Olá, meus amores, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Eu já quero te convidar para que você venha nos assistir até o final. No final você deixa o seu joinha, você se inscreva, você comenta no nosso canal e nos ajude a levar a palavra do Senhor. Nessa noite eu quero dar continuidade a história de Gideão. Nós vamos falar sobre os 300 de Gideão. Juízes capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retira-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá, este contigo não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E de todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrareis e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão, as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, estava o arraial dos midianitas embaixo do vale. Até aqui, né? Então ali o Senhor prometeu a Gideão que ele ia dar vitória para o povo. Porque Gideão ele usou de estratégia e ele fez prova com Deus. Então Deus viu que realmente Gideão ele era um homem valoroso, um varão valoroso, porque ele não temeu a adversidade, né? Durante o perigo ali, durante a perseguição dos midianitas, eles teriam que ficar escondidos, mas ele usou de estratégia, foi lá malhar o seu trigo. E o Senhor observou a Gideão. E quando o Senhor escolheu a Gideão, o anjo falou com Gideão, e agora Gideão ele vai para a guerra. E o Senhor falou para ele escolher os homens. Tinha 32.000 homens. E o Senhor falou: os covardes e medrosos e os tímidos voltem. O Senhor não tem compromisso com o covarde, com o medroso, com o tímido. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Por isso que Deus falou: eles voltam. E voltou 22.000.
Olha quanta gente covarde, quanta gente medrosa. No dias de hoje não é diferente. Na obra de Deus, né? O povo tem medo, o povo é covarde, não faz a vontade do Senhor, se esconde, sai da presença do Senhor. Mas o Senhor, como ele prometeu para Gideão, o Senhor falou: eu vou dar os midianitas nas suas mãos. E aqui nós vamos ver nesse comentário que vai dizer que o Senhor, para fortalecer a sua fé, ele esforça com sua convocação, né? Que Deus realmente o chamaria para libertar Israel. E o pedido de confirmação de Gideão estava associada a uma atitude de fé, humildade e obediência. E Deus, que compreende a natureza humana, correspondeu com amor e graça. Todos os santos de Deus têm o direito de lhe pedir que fortaleça a sua fé. Olha, nós vamos ver aqui que Deus, ele aprecia aquele que é humilde, que pede para Deus. Se confessar diante de Deus, peça fé para o Senhor, peça para o Senhor te fortalecer, peça para o Senhor te dar graça, porque às vezes nós sentimos fraco, a nossa fé é tão pequena que nós não conseguimos ver que nós vamos vencer as lutas do dia a dia, as pelejas, as perseguições. Mas nós temos que ser humildes e falar com Deus. Temos que ser ousados, assim como Gideão foi. E Deus se agradou. Deus tratou com amor. Deus concedeu para ele. Olha, mesmo aqueles que são cheios do Espírito podem às vezes vir a ter medo ou incerteza. Quando em circunstâncias difíceis, nessas ocasiões, Deus quer animar-nos e fortalecer a nossa fé. Então, nós todos, pode ser cheio do Espírito Santo, pode ser o pastor, pode ser a missionária, pode ser o maior pregador, mas vai ter dias que a sua fé vai ser pouca. Tem dia que você vai estar fraco. Então, o Senhor, ele está disposto a nos ajudar, a nos animar. Então, nós temos que falar com Deus para que Deus venha fortalecer a nossa fé. No versículo 2, a ordem divina para reduzir o exército de 32 mil ilustra o quanto a verdade bíblica, somente a presença atuante de Deus pode garantir a vitória ao seu povo. Só a presença de Deus, né? Pode garantir a vitória. Aquele povo, ele tinha que enfrentar os inimigos. Mas Deus pode operar poderosamente através de um número pequeno de presenças consagradas, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, muitas das vezes, quando Deus quer operar em nossa vida, ele quer operar no meio da igreja, é com pouco. Não precisa ser aquela multidão, porque melhor é o pouco, né? Que nem o Senhor fala aqui, aquelas poucas pessoas consagradas, obedientes, com temor de Deus, do que uma multidão toda dispersa. Porque o Senhor fala que não é nem por força, nem por violência, que é pelo Espírito. Então não adianta ter muita gente, porque o Senhor quer qualidade, não quantidade. Então nós temos que prestar atenção, que às vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes, mas Deus quer nos usar. Ele nos chamou ele nos capacita, ele nos anima e ele nos fortalece. Então não se sinta pequena, não se sinta inferior. Se Deus te chamou, com certeza ele vai te fortalecer, ele vai te animar, assim como Deus fez com Gideão, né? O Senhor fala, não são as grandes cifras que são da capital importância para Deus, e sim
a vigilância espiritual e a vida consagrada. Então, o que interessa para Deus é termos uma vida consagrada a Ele, temos uma vida espiritual diante do Senhor. É isso que agrada a nosso Deus, é isso que faz Deus operar em nossas vidas. Nosso verdadeiro recurso e força para enfrentar todos os desafios da vida está em Deus. Então, o nosso recurso é só Deus. Não adianta recorrermos para lá e para cá, ter um exército grande, ter pessoas a nosso favor, pessoas prometendo que faz isso, faz aquilo. Não, vamos confiar em Deus. A nossa confiança está em Deus e nós dependemos de Deus. Somente Deus pode nos ajudar. O orgulho dos nossos feitos é com toda certeza um impedimento ao recebimento do poder da ajuda de Deus. Porque às vezes nós somos orgulhosos, não queremos nos humilhar diante de Deus. Ah, porque eu sou teólogo, porque eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou forte, eu sou poderoso, eu tenho poder. Não, você não tem nada, porque todo o poder vem de Deus. O homem não é nada sem a presença de Deus, sem estar obediente à palavra do Senhor. Então não se vanglorie. O seu orgulho, muitas das vezes, por não querer se humilhar perante Deus, faz com que você seja uma pessoa derrotada, impede Deus de operar na sua vida. E o versículo 11 vai nos dizer: Deus animou Gideão para debelar o seu medo e fortalecer a sua fé. Então Deus animou a Gideão. Vai, varão valoroso, porque Deus é contigo. Isso é ânimo. Deus está animando. Às vezes nós precisamos, entre nossos irmãos, animar os nossos irmãos. Estamos vendo que nosso irmão está fraco, está desanimado, está numa luta, está sem esperança. Vamos animar ele, vamos dar ânimo. Vai, varão valoroso, varoa valorosa, Deus é contigo, Deus é na tua vida. Então vamos animar os nossos irmãos, vamos nos sentir animados, porque Deus, Ele está conosco. Ele quer ver a nossa coragem, a nossa determinação. O crente dedicado à vontade de Deus e que o servo fielmente precisará do seu alento em certas circunstâncias. Nessas ocasiões, devemos orar para Deus e nos comunicar pelo seu Espírito fé, esperança e coragem. Então temos que orar a Deus, pedir para Deus, nos comunicar com Deus, para que Deus venha nos dar fé e coragem. Então nessa noite, Gideão, ele estava ali, com os 300 homens, ele venceu aquela guerra. Com 300 homens, ele venceu aquela peleja, porque Deus tinha prometido a Gideão que a vitória seria dele e não seria com muitos, porque os medrosos, os covardes, ficam no meio dos outros, eles contaminam, eles conseguem desanimar os outros. Se ele não tiver fé, não tiver coragem, não tiver ânimo, ele vai desanimar os outros. Por isso que Deus fala, os medrosos e os covardes voltam. Poucas pessoas, mas Deus deu vitória para o povo de Israel. 300 homens. Venceu, porque Deus deu estratégia para Gideão e Gideão obedeceu à voz do Senhor. Então nós devemos pedir coragem para Deus, devemos pedir ânimo para Deus. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente, anda no temor, anda na presença do Senhor, seja humilde também. Então nessa noite guarda esse exemplo de Gideão, Quando ele viu ali, ele não desanimou, ele não parou, ele continuou fazendo a obra. Ele sabia que ele precisava ali do trigo, eles viviam disso, dependiam disso. Os inimigos ali perseguindo, os inimigos afrontando, os inimigos humilhando. Mas ele não se intimidou, ele foi lá,
foi malhar trigo no lagar. Não era para malhar trigo ali, mas ele falou, essa é uma estratégia, porque eles não vão imaginar que eu estou aqui. Então é assim que nós temos que ser. Na hora da adversidade, na hora da perseguição, vamos continuar fazendo a obra. O inimigo pode zombar de nós, pode nos humilhar, mas nós temos a certeza que Deus está olhando por nós e Ele vai nos dar estratégia. Amém? Deus abençoe a vocês, beijo no coração, que Deus abençoe, assista e medita nesta palavra do Senhor, e Deus abençoe a todos, até o nosso próximo vídeo.